Vamos embora aqui de Campeonato Brasileiro. Isso aqui, eu diria que tem... Começamos bem, legal. Foi em protesto, sinal de protesto. Treinador? Sinal de protesto. Fomos enganados. Beleza. Fomos enganados. A gente tem uma rivalidade aqui que ela é muito mais um lado que do outro, né? A gente contra a produção. Muito bem colocado. Acho que é a melhor sacada do Formiga no ano. Eu queria dizer que era do Inter com o Corinthians, menos do Corinthians com o Inter. Mas é um grande, bom jogo que a gente vai ter. Completando 20 anos o estopim dessa rivalidade, né? O início, né? No fim das contas, dessa rivalidade. Antes não tinha zero, era zero? Tu acha que nasceu ali? Não, desse tamanho aí, com certeza. Então vamos embora para colocar frente a frente aqui. Corinthians e Inter que se enfrentam no sábado. Um muito bom trabalho do Roger com o início de trabalho do Dorival. Roda a vinheta. E aí, como é início do trabalho do Dorival, também tem um negócio que a gente não sabe o que ele vai fazer exatamente, né? Tem um jogo que ele deu uma rodada na galera e tal, então estamos aqui dando uma chutada. A realidade é essa. Ô, Vitor, você acha Hugo Souza ou Antony? O voto do Hugo Souza, a gente se complicou. Quer dizer, não que a gente tenha se complicado, né? A atuação do Hugo Souza complicou nosso voto na última semana, mas eu continuaria votando nele de novo. Tanto é que votarei agora no Hugo Souza de novo, apesar das falhas. Podemos dizer falhas? Acho que sim, nas falhas contra o Flamengo. Embora ele tenha feito 3 defesas importantíssimas, senão poderia ter sido muito pior. E fez outras contra o Novo Horizontino também. Exatamente. Então tu vai com o Hugo Souza também, isso? O Hugo Souza, para o desespero da torcida do Flamengo. Acho que o Rossi virou Neuer agora. E pior é que eles, assim, o que me irrita é que eles nem acham. Todo programa eu falo, eu vou me comportar, não vou falar nada demais. Mateuzinho... Teve um que veio me cobrar, eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos pesquisar Rossi e só pegar a opinião dele de torcedor do Flamengo. Aí ele falou, não, eu sei onde você vai chegar e você tem razão. Então, Eu falei, porra, então tu tá reclamando do quê, pô? Tu tá parecendo que só eu critico o Rossi. Pega o que a torcida do Flamengo fala do Rossi. Porra, chato, maluco. Mateuzinho ou Aguirre, Murfiguito? Mateuzinho ou Aguirre? Rapaz, eu acho que o Mateuzinho deu uma estabilizada, assim. Eu acho que ele tá relativamente bem, mas talvez pro modelo, pro que o time precisa, eu acho que é Aguirre. Aguirre. Você vai com quem, Vitor Sérgio? Eu vou de Mateuzinho. Acho que o Mateuzinho deu um equilíbrio, deu uma sustentação defensiva. Na frente sempre foi um cara bom e acho que tá até melhor ainda. Eu vou de Mateuzinho. Eu acho ele talvez mais talentoso até, mas... O Mateuzinho? Eu vou de Mateuzinho aqui também nessa escolha aqui. Eu não acho nada desnivelado, na real, tá? Eu acho nivelado. Acho que inclusive o Aguirre tá mais mais condizente com o que o time joga do que o Mateuzinho. Mas é porque aí ele pagava o preço por um time que é mais desorganizado, né? VS, Félix Torres ou Vitão? Poupa tempo, né? O Vitão é um dos principais zagueiros do futebol brasileiro. Devia ser convocado? Acho que essa quarta opção... Se estivesse no centro do país, seria. Essa quarta opção de zaga ali tá rodando muita gente ali, né? Ultimamente tem sido o Murilo. Eu, se tivesse Murilo ou Vitão, continuaria convocando o Murilo, mas acho que já fez para ser lembrado aí, né? Então, e o Léo Ortiz tem aparecido também, né? Talvez a quarta opção do cara do Brasil tenha sido o Léo Ortiz. Acho que os dois estão num nível próximo, mas então poderia ter sido, sim. Você vai com quem? Poupa tempo. Tá, então Vitão com tranquilidade. Gustavo Henrique ou Vitor Gabriel? Que, por sinal, apareceu muito bem no Campeonato Gaúcho. O moleque é muito, muito talentoso. Assim, eu acho que o ano do Gustavo Henrique, entre o caos que é os zagueiros do Corinthians, ele é o melhor. Mas o Vitor Gabriel surge num ambiente mais organizado e mesmo assim é destaque do Gaúcho. Assim, pelo momento e o que faz no ano, eu vou no Vitor Gabriel. Pois é. E aí, velho, tem Acompanho também. A né? gente tem até elogiado muito o Vitão Gustavo. E Vitinho, né? É uma bela zaga. Não? A gente tem até elogiado o Gustavo Henrique porque a nossa referência ao falar de Corinthians é o companheiro de zaga dele que tem, seja quem Os for, companheiros, né? Os companheiros têm oscilado. Mas o Vitor Gabriel está num nível muito bom. Se eu tivesse uma vaga, escalaria ele também. Acho que não duvido nada, ele daqui a pouco tem uma percepção até melhor que o Vitão tem, eu acho. Não sei, vamos ver. Talvez ele seja até mais zagueiro. Vamos com calma, né? Talvez assim, se o Inter precisar fazer caixa, talvez ele venda o Vitão
que esteja mais valorizado Pode ser. para ainda amadurecer ou ainda produzir o Vitor Gabriel, que acho que tem margem de crescimento, Sim, talvez, sim, né? pode ser. O Flamengo quis o Vitão, né? Acabou que não saiu o negócio, mas o Flamengo pensou no Vitão. Esse voto aqui eu acho bem bom, tá? Angeleri e Bernabé, Vess. Nivelado por cima, acho que o Angeleri chegou num nível de resolver a posição, que era uma posição meio problemática para o Corinthians, mas como o Bernabé está nesse nível, apesar de ter dado uma variada aí, errou num jogo contra o Palmeiras, tinha tomado um calorzinho lá do Rinestrosa do Atlético Nacional, mas acho que ele está nesse nível há mais tempo, eu vou de Bernabé. Bernabé, você vai com Eu quem? vou a mesma justificativa. Acho que o Angeleri até ele vem, aí fica um tempo fora, aí volta. Então a faca de corte aí do Bernabé é bem maior. Né? Tá. Vamos começar o nosso meio também. Acho esse voto aqui bom, tá? Ranielli e Fernando. Eu acho bom, o Raniel deu uma recuperada na briga, mas eu acho que o Fernando tá tem uma muito bem. constância muito maior. E acho que o Fernando mais jogador também, mais experiente, acho que mais tudo aí. No momento até... Mais experiente com certeza, mais rodado, sim, né? E melhor mesmo, acho que mais jogador. Você vai com o Fernando também, Vess? Vou com o Fernando também. Acho que o Ranielli é bom, né? Mas eu vou com o Fernando. Eu acho que se fosse aquele Ranielli lá da chegada... Porque eu acho que também daqui a pouco se destacava muito por um time muito bagunçado, né? Que tava. Então o Fernando leva essa aqui. Martínez ou Bruno Henrique, Vitor Sérgio? José Martínez ou Bruno Henrique? Eu acho que o Bruno Henrique tem cumprido bem a função, acho que tem feito o que o Roger pediu, inclusive aparecendo na frente, mas se eu tivesse uma vaga eu escalaria o Martínez, que acho que dá um ritmo muito bom, tá o tempo todo, fecha o lado, fecha o meio, aparece na frente ali. Às vezes não é um cara tão refinado assim, acho que até o Bruno Henrique talvez seja mais refinado, Acho que sim. Mas acho que o Martínez é mais participativo, eu iria de Martínez. Ele é muito impressionante. Fisicamente ele é muito impressionante. Mais importante pro time hoje, né? E fazendo mais uma função e tal. Gosto, Martínez? É Martínez. Tá. Formiga, Carrilho ou Alan Patrick? Um bom baita, também. baita novo, disputa. A gente Assim, bom, mas a gente sabe quem vai vencer. Sem dúvida. Ah, tá. Sem dúvida nenhuma, assim, o Carrilho tomou esse protagonismo e essa importância, mas a gente sabe que tecnicamente ele não é o melhor jogador, o principal jogador do Corinthians. Ele se tornou taticamente o mais constante, talvez. Mas o Alan Patrick, assim, a passagem dele pelo Internacional deu uma constância absurda e do ano passado para cá ele foi para um outro status. Fica a pergunta, craque ou gênio? Brincadeiras à parte. Alan Patrick. Desculpa, eu não me Gasta registro. pouco, graças a Deus. Mas joga muito. Né? O Alan Patrick deu uma entrevista pro Rafael Sobis, lá no Sul. E Rafael Sobis tá soltinho, viu, naquele programa ali. Ele é muito bom. Solta um negócio todo... Ele é muito bom. Mais solto que arroz de vó, né? Não, ele é muito bom. E a entrevista do Alan Patrick, ele fala muito sobre o jeito que ele começou a ver a carreira, assim, e aí o quanto ele passou a se cuidar e tal. Acho que é um recado importante aí pra todo mundo, inclusive. E acho porque que, assim, ele é muito talentoso. Mas por que a gente tá falando desta regularidade do Alan Patrick agora? Porque agora que ele tá entregue dessa regularidade. Mas assim, tem uma... Irregularidade e capacidade de se manter intenso. Isso, de se manter intenso. isso. Porque de repente o cara jogando pra caramba, se ele fica ali, dá um miguezinho, um toquinho aqui, espera a bola chegar, não vai jogar. Não vai vir um garoto, vão atropelar ele. Fora da bolha, assim, ele surge muito bem no Santos. Isso. Aí ele vai... Eu acho que a passagem dele no Flamengo, que também era um momento não muito favorável, dá uma queimada na percepção das pessoas do que é o Alan Patrick. Porque, assim, no geral, ele tem mais boas participações, inclusive fora do Brasil, do que participações ruins. Né? Mas no Flamengo ele não foi mal, não. Mas eu acho que o contexto jogou ele pra baixo. Total. Às vezes que ele jogou bem. Mas ele era jogou assim, bem. era o às vezes. Aí era um jogo aqui, outro ali, não tinha constância nenhuma, não tinha nem titularidade certa, né, o tempo todo. E tal, ele tem vários bons momentos. Alan Patrick? Então, curiosamente que no programa passado do Corinthians e Flamengo, gerou um certo polêmicazinha com a torcida do Corinthians, o fato de ter votado no Arrascaeta, o que eu achei assim... Carrilho e Arrasca Foi Carrilho e Arrasca, não foi? Acho que foi Carrilho e Arrasca. Ser. E eu botei no Arrascaeta achando que era uma coisa... E a gente ainda fala, né, que putz, é difícil não votar no Carrilho pelo início de E temporada agora tal, vai acontecer a mesma coisa. É. Foi Carrilho e Arrascaeta, eu falei, alguns corintianos mandando se acontecer a mesma absurdo. coisa... Eu falei, gente, tá bom. Se acontecer a mesma coisa, o Corinthians tá lascado, porque no outro jogo a gente votou no Arrascaeta e foi E melhor aqui em entre campo. os dois, por melhor que eu gosto do Carrilho, pra mim o Carrilho foi o melhor jogador do Campeonato Paulista. A Formiga vai dizer que foi voto cult, mas eu continuo defendendo. Mas aqui hoje, se fosse um jogador pra jogar, eu jogaria com o Alan Patrick. É a Lampa. Inclusive vem de três tem o hat-trick de assistência, né, no último jogo.
No último jogo do brasileiro, porque na Copa do Brasil perdeu pênalti, inclusive. Isso, né? perdeu o pênalti. Breno Bidon ou Bruno Tabata? Meu pai do céu. Eu vou botar no Bidon, porque acho que o Bruno Tabata não aconteceu, cara. O Breno Bidon ainda dá uma oscilada aqui e ali. Também ele, toda hora que tem que mudar alguém de posição, mudam ele e tudo, mas o Bruno Tabata, pra mim, não aconteceu. Eu acho que Breno Bidon. Eu acho que o Tabata já aconteceu mais no Inter do que no Palmeiras. Mais no Inter do que no Palmeiras. mas... E aí, Eu tô com o VS também. É Bidon? É Bidon. É Bidon. Memphis, Depay ou Wesley? Aí embaça, né? Não tem como. É Memphis, pô. Cadu, é foda, né? Porque Não, mas mas o Wesley... tudo bem, mas o Memphis também tá jogando mal e quando Não tá. qualquer faísca dele decide um jogo e ele acho que é um abismo de comparação aqui, né? Sim, de qualidade, né? Mas de Memphis Eu vou também. de Memphis também, mas o Memphis está numa montanha-russa e os baixos do Memphis, ele tá precisando até competir um pouquinho mais, né? Assim, pô, ele tá precisando dar um gásinho em algumas coisas assim, mas que, lógico que se eu tivesse que escalar, escalaria o Memphis sem pensar duas vezes. Mas não dá pra ele ou acabar com o jogo ou quase não participar do jogo. Assim, isso daí não dá. Vamos ver agora, né, se com outro técnico, se isso passa a oscilar um pouquinho menos. Valência ou Yuri Alberto, Vessi? Caramba! Já foi mais fácil, tá? Já esse foi voto. mais fácil, Acho que o Valência deu uma subida, o Yuri Alberto deu uma osciladinha. Mas o Valência e o Borré é um negócio no Inter. o- Quando joga um, querem o outro. Quando joga o outro, querem um. Isso daí é aquele dilema, né? O bom é o que tá no banco. Não, era o Benzema e Higuaín durante Benzema, um bom Higuaín. tempo no Real Madrid. Numa época lá atrás no Flamengo era Nilson e Gaúcho. O Nilson jogava, lembra o Nilson, centroavante, que jogou no Inter até? O Nilson jogava, pedia um Gaúcho. O Gaúcho começava a pedir um Nilson. E os dois Então, bons de cabeça. E os dois bons de cabeça. Mas por essa coisa aí, eu vou votar no Yuri Alberto. Yuri? Mas Yuri? É que eu acho que o Yuri não tem um concorrente, né? O Valência não claramente tem, aí fica nessa. Quando ele tá mais ou menos, troca. E todo jogo, como os dois têm que jogar, né? Dificilmente um joga 90 minutos. Até, assim, em algum momento do jogo jogam juntos, às vezes. Mas é difícil, né? Vou de Yuri Alberto também, mas não tenho certeza, Yuri, aí aqui vamos fazer o seguinte, né? O trabalho do Dorival tá começando no Corinthians, assim. Não tem como a gente fazer essa avaliação. Então vamos pegar, tipo, a última temporada, o último ano trabalhado pelo Roger e o último ano trabalhado pelo Dorival, que no Aí caso é a acho que seleção seleção brasileira. é tudo? Poupa tempo. Com seleção? Poupa tempo. Se botar a seleção, é poupa tempo. Poupa tempo. Se botar o São Paulo, talvez tenha algum debate aí. É poupa tempo. Tem debate se for o São Paulo? Acho que tem. O trabalho do Dorival no São Paulo é bom. É bom. Não, ele emenda Ceará, Flamengo e São Paulo. São três muito bons trabalhos, Ele, né? apesar da torcida do São Paulo criticar, e depois que ele foi pro Corinthians, aí as críticas aumentaram, que não ganhava fora de casa e tudo que pediram pra ele, ele fez, né? Ganhou a Copa do Brasil e tudo, inclusive ganhando o jogo fora de casa. O jogo no Morumbi foi empate, ele ganhou fora de casa. Então, se pegar esse recorte recente de seleção, eu vou de Roger Machado. E você? Pra Roger. mim, Roger Machado. Vocês acham que o Roger tem estofo e tamanho para ser técnico da seleção? Só por conta do Rodrigo Caetano ter citado, né? O nome do Não Roger. ia fazer bem pra ele nem pra seleção, né, nesse momento. Eu acho que pros dois, pra ele vai ficar, quer dizer, pra sensação vai ser que vai vir antes do que precisava, mas talvez pode ser que não tenha outra solução. Mas o perfil do Roger, o que eu temo ele é um cara que, ele é super educado, gosta das entrevistas, mas uma coisa meio Tite. E eu acho que o torcedor tá um pouco saturado disso Pode aí. ser, Eu acho que pra ele ia ser ruim. Ele pode pagar uma conta que não nem é dele. Exatamente. Aconteceu isso no Palmeiras. Eu acho que essa conta, independentemente do histórico com o Tite, essa conta ela vem. Se você começa a perder, fica o educadinho. Assim como se você começa a perder, fica o estudioso demais. Agora é muito, velho. Eu acho que outros tem uma cara coisa que de também outra da linhagem. sequência de técnicos gaúchos também, né? É verdade, é verdade. Pode ter isso. Uma conta que não é dele, porque ele tá fazendo. E evoluiu muito como treinador. E perfis completamente diferentes só, né, dos técnicos gaúchos. Inclusive no trato, assim, são pessoas completamente diferentes. 1, 2, 3, 4, 5. 6-5 pro Inter. Caramba. Bem equilibrado. Equilibradíssimo, esse belo programa. 7-5, contando o treinador. Hugo Souza, Mateuzinho, Vitão, Vitor Gabriel Bernabé, Fernando, José Martínez, Alan Patrick, Breno Bidon, Memphis Depay e Yuri Alberto, treinados por
Roger Machado. Vamos ver quem vai levar melhor, mas ficou bem equilibradinha a coisa aqui. Acho Manda justa. mensagem, elogia, compartilha e tudo. É isso aí, você vai precisar compartilhar. E eu te falar, aqui é 100k no primeiro dia logo. Tchau, beijo, é o que se espera.